O tema de hoje é traumas do passado. Qual trauma que prejudicou você? Doutora, a senhora que tem nos ajudado no trabalho do Grupo Depressão Tem Cura e tem ajudado muitas pessoas que sofrem com isso. A senhora é psicóloga há quanto tempo? Mais ou menos uns 20 anos. 20 anos. Então, a senhora tem muita experiência e pode orientar pessoas que estão passando por isso. Pessoas que, como a Beatriz, que daqui a pouco ela vai contar a experiência dela com a fé, como ela mudou, como que ela superou. Mas tem gente que está agora nos assistindo, doutora, e ela não tem mais fé na vida. Isso. Por conta de um trauma que aconteceu, seja ele qual for, a pessoa está em casa agora, travada em cima da cama, pensando que não tem mais jeito. Como superar esses traumas do passado? A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela viveu um trauma. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que ela viveu uma situação de trauma. Então, ela sempre diminui aquela situação terrível que ela viveu. Então, ela compara. Ah, mas tem gente que sofre mais, tem gente que viveu uma situação pior. E aí, o que acontece? Esse trauma, essa história que ela viveu, fica camuflado na mente. E aí, ela vai vivendo dia após dia, tomando decisões baseadas no trauma que ela viveu, mas sem ter essa consciência. Então, o primeiro ponto é ela ter consciência de que aquela história que ela viveu é um trauma. Né? E aí o trauma pode ser coisas terríveis, como um assalto, um sequestro, um acidente, mas também o trauma pode ser por um movimento de negligência. Então, uma criança ou uma jovem que foi negligenciada na história de vida dela também é um trauma. Então, por isso que a pessoa tem que ter, o primeiro ponto é ter consciência de que esse sofrimento que ela está vivendo é um trauma. Ela tem que reconhecer o problema. Isso. Né? E depois que ela reconhece que ela tem um problema, o que ela tem que fazer? Aceitar, né? Porque muitas pessoas negam ajuda, negam que precisam ser cuidadas, elas negam as pessoas que ela ama, então ela se afasta de todo mundo, ela começa a ferir as pessoas, ela transfere aquela agressividade dela por circunstâncias que ela está vivendo. E não é, ela está vivendo aquilo pela situação do trauma que ela viveu. Então, primeiro ela tem que ter uma consciência de que ela está vivendo uma situação de trauma. No segundo ponto é aceitar que ela está naquela situação. E o terceiro momento é pedir ajuda. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar essa pessoa. Você que está em casa aí, que está nos assistindo, e você tem um trauma que não é nem do passado, foi recente. E esse trauma tem te afundado. Você é uma pessoa que esse problema que aconteceu com você se transformou numa tristeza e daqui a pouco se transformou num desgosto muito grande e você está aí numa depressão, de repente cheio de remédios, cheio de coisas aí na sua casa para tentar controlar algo que para você está incontrolável. Nós queremos ajudar você. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história da Beatriz, ela já está com a gente aqui e ela sofreu muitos traumas no passado. Ela teve perdas, ela teve rejeição, mas ela foi ajudada por esse trabalho que o Grupo Depressão Tem Cura vem fazendo. E se você está aí agora, você não tem quem contar, pega o teu telefone e ligue para a gente. Nós vamos atender você, nós vamos responder a tua mensagem, nós vamos te orientar para que você possa vencer isso. Doutora, depois que a pessoa ela reconhece que ela tem um problema e aceita, o passo que ela tem que buscar ajuda, que a senhora falou, como que é esse tipo de ajuda? Olha, é importante a pessoa ter uma consciência de que a situação do trauma precisa ser falado. Então, por isso que esse trabalho é muito importante. Porque os voluntários, eles estão aqui para ouvir. Então, é primordial que a pessoa fale o que aconteceu. Entendeu? E o quanto que aquilo está doendo nela. Não precisa ter a preocupação de entrar em julgamento, em críticas, não é isso. Ela tem que contar o quanto que aquilo dói nela. Então, por isso que esse trabalho é importante para as pessoas que estão vivendo um trauma. Porque é importante ela ouvir, né, o que ela está falando. Olha que interessante. Um dos processos de cura do trauma é a pessoa ouvir o que ela está falando. É o desabafo. É.
Mas nesse desabafo, ela tem que encontrar uma escuta acolhedora. Porque se o outro te escuta no movimento de tentar resolver o problema do trauma, causa mais danos a ela. Então, nesse momento que ela está vivendo o trauma, ela só precisa, na realidade, desse acolhimento, desse abraço, dessa escuta, né? Porque o corpo dela está adoecido, porque o trauma, ele afeta as 3 camadas do ser humano, que é o corpo psicológico, o corpo físico e o corpo espiritual, que é o da fé. Então, o corpo físico, quando nas células, a gente é formado por células. Então, nas células tem uma camada em torno dela. Eu posso dizer que é tipo um para-choque, né? E esse para-choque, ele toma conta da célula, do corpo humano. E o que acontece? Quando a pessoa ela sofre um trauma, esse para-choque é afetado. Então, quando uma célula é afetada no nosso corpo, não tem problema. Agora, a questão é quando um grupo de células é afetado. Então, vamos dar um exemplo. Um grupo de células do pâncreas é afetado. E o pâncreas, ele é responsável pelo processo da insulina e ali nesse movimento do sangue. Então, se a pessoa sofreu um trauma, e esse trauma afetou o pâncreas, ela vai ter problema de diabetes. Então, são as doenças psicossomáticas, entendeu? Então, aí o corpo físico dela foi afetado. Tem pessoas que o corpo psicológico é afetado, são as emoções. E aí ela fica com baixa estima, ela fica angustiada, ela não acredita mais nela, ela começa a ter medo de viver. E aí vai recorrendo um monte de situações nas emoções. Um problema vai trazendo um abismo vai buscando outro, entende? E aí o que acontece? Afeta o corpo espiritual no sentido de fé, porque ela não acredita em mais nada, ela não acredita que ela possa sair daquela situação, porque é um abismo. O abismo o que faz? Puxa a pessoa para baixo. Então, dia após dia, ela vai desacreditando que ela pode ser feliz. E qual o conselho que a senhora, como psicóloga, dá para quem está em casa vivendo esse abismo, vivendo esse trauma do passado, que talvez tenha sido tão presente na vida dela quanto o dia de hoje? Olha, a primeira coisa, ela tem que ter um movimento de decisão. Ela tem que dizer um basta para isso, porque ela já sofreu trauma, ela já viveu essa história. Então, assim, a quantidade de sofrimento que ela tinha que sofrer por conta, ela já viveu. Então, hoje a decisão está nas mãos dela. No dia do trauma, não. No dia do trauma, aquela situação, ela não teve o poder de decisão, né? Mas hoje ela tem. Então, hoje ela pode dizer, basta para esse trauma, você não vai mais dominar a minha vida. E aí, ela vai buscando ajuda. E aí, nesse processo de buscar ajuda, é que ela vai conseguir superar essa situação. E é por isso que o Grupo Depressão Tem Cura está aqui, para ajudar você. Você que está aí vivendo um trauma que tem sido tão presente como no passado. Você não conseguiu superar a perda, você não conseguiu superar a violência que você sofreu, você não conseguiu superar os traumas que você viveu. Nós queremos ajudar você, por isso, doutora, que domingo agora, dia 24 de julho, nós teremos no Templo de Salomão um evento que vai ajudar essas pessoas que carregam um trauma a superar essa dor. Porque muitas pessoas, elas não conseguem superar isso sozinhas. Não. Né? Então, como a senhora falou, o trabalho que o Grupo Depressão Tem Cura é importantíssimo, mas a decisão que a pessoa toma de não aceitar mais aquela dor é mais importante do que o trabalho que nós fazemos, porque nós só podemos ajudar você se você deixar. Não é verdade? Sim. Se você não deixar, a gente não vai poder te ajudar. Então, eu quero fazer esse convite para você que está nos acompanhando, porque nesse domingo vai ser o fim desses traumas, vai ser o fim dessa ferida que está aberta, que talvez está sangrando até hoje. Eu estava lendo essa semana sobre a cicatriz e eu aprendi que uma cicatriz normal, ela se recupera de 7 a 10 dias. Uma cicatriz profunda, ela leva de 28 dias a 6 meses para se recuperar, né? Uma ferida aberta. Mas como que recupera uma ferida na alma? No corpo a gente sabe, dependendo da ferida, de 28 dias a 6 meses. Mas e na alma?
Tem gente, doutora, que está nos assistindo agora, que a ferida dela está aberta há 10 anos, 20 anos, 11 anos, desde quando ela nasceu. E é por isso que a gente vai ajudar essas pessoas no dia 24. Eu quero agradecer aqui a participação da senhora. Obrigada. Tenho certeza que esses conselhos que a senhora deu ajudou muitas pessoas. E quem quiser a ajuda do Grupo Depressão Tem Cura, você pode mandar a tua mensagem que a gente vai estar te ajudando. Temos aqui a doutora Jaqueline, que é psicóloga, e vários outros que nos auxiliam nesse trabalho, levando para você a cura para as feridas da sua alma.